E eu quero convidá-lo para abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17. Final do capítulo, vamos começar a partir do versículo 28. Lembrando-nos dela. Esse é o tema da mensagem. Lembrando-nos dela. Dela quem? Você vai saber. Glória a Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É verdade? Aleluia. É verdade porque ela diz isso e ela é a verdade. Glória ao nome do Senhor. Então, Lucas 17, verso 28, como também da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. O que acontecia? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, diz o Senhor Jesus, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. O que diz o versículo 32? Lembrai-vos da mulher de Ló. E para terminar essa leitura, versículo 33, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Amém? Lembrando dela. Dela quem? A mulher de Ló. Por mandado de Jesus. Quem proferiu este sermão foi o Senhor Jesus. Quem nos mandou lembrar da mulher de Ló foi Jesus. Então vamos lembrar. Amém? E eu vou então ministrar uma palavra em 3 tópicos. Primeiro tópico, lembrando os antecedentes. Os antecedentes dessa história estão lá em Mateus, capítulo 19. Ali você conhece essa história. Até as pessoas que não conhecem a Bíblia conhecem essa história, não é? De 2 cidades e suas cidades satélites que se corromperam muito. E Deus, então, decidiu destruir aquelas cidades. Mas, por intercessão de um homem chamado Abraão, Deus decidiu salvar uma família que morava naquela cidade. Nós encontramos isso, então, pode deixar marcado lá, mas aqui, em Gênesis 19, diz assim, versículo 12, então disseram aqueles varões a Ló, tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Pulando para o versículo 24, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló fez o quê? Olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Curiosamente, lá no Vale do Sal, lá na região do Mar Morto, tem uma coluna que parece uma mulher,
feita de sal. Aquela região ali toda é muito impregnada de sal. E chamam aquela estátua, aquele negócio lá de a mulher de Ló. Está lá até hoje. Bom, não estou dizendo que é ela, estou dizendo que é uma curiosidade. Então aqui estão os antecedentes, não é? Tem mais coisas antes, que nós não vamos poder ler agora, mas fica bem claro que era uma corrupção tão grande, era uma maldade tão grande, que Deus destruiu, acabar com tudo ali, mandando fogo do céu, enxofre, uma antecipação do que será o inferno. Deus mandou sobre aquele lugar. Agora, compondo esse antecedente, nós estamos lembrando dos antecedentes, quero convidá-lo para a segunda epístola de Pedro. Fica lá depois de Hebreus, tem Hebreus, Tiago, Pedro, não é? No capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, está escrito no versículo 6, 2 de Pedro 2,6, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras. Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que Ló era um homem justo, que Ló era um homem que não concordava com as coisas que ele via sendo praticadas naquela cidade que ele escolheu para morar. E lá no texto de Gênesis a gente vê que ele realmente queria sair, mas a família estava segurando, estava atrasando a saída. E ele exortou até os futuros genros para que saíssem também. Ele quis salvar também aqueles homens que iriam se casar com suas filhas. Mas eles não acreditaram nele. Você está brincando, rapaz? Que vai fogo do céu, que nada. Está ficando doido. O coroa está maluco, né? Então, depois de uma certa dificuldade, os anjos então os apanharam na marra. Diz o texto lá que nós lemos, que os anjos agarraram na mão do Ló, agarraram na mão da esposa do Ló, agarraram nas mãos das duas filhas de Ló e saíram arrastando mesmo o povo da cidade. Quantas pessoas eram além dos anjos? 4. Mas só a mulher de Ló olhou para trás. Por quê? Eu penso que havia aí um desnível espiritual. A mulher de Ló vivia uma outra situação diante da cidade. A mulher de Ló, ao que tudo indica, se adaptou ao status quo. Enquanto Ló se afligia, talvez a mulher de Ló gostava, não é? Muito provavelmente gostava. Havia um desnível espiritual. E aqui há um alerta. Nós estamos nos lembrando da mulher de Ló. Estamos vendo os antecedentes. Nestes antecedentes se vê um desnível espiritual entre o marido e a esposa. E, queridos, a Bíblia diz em Eclesiastes que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta, não é? Isso se aplica na vida social de uma maneira bem ampla, mas eu penso que especialmente na área espiritual. É importante que no lar haja um estímulo mútuo, haja um apoio mútuo entre marido e mulher, para que o nível espiritual da família esteja mais elevado. O normal, quando o marido ou a esposa é mais espiritual, lê mais a Bíblia, ora mais, é que a outra parte critique até. É santarrão, é santarrona, não é? Aí, ó, vai subir para o céu com tripa e tudo, não é? E como diz o povo, puxa para trás, faz tudo para atrapalhar, o outro quer vir para a igreja, ele quer ficar em casa, ou ela, não é assim? Um quer entregar os dízimos, o outro diz que é jogar dinheiro fora, não é? Um quer ir vir para a oração, o outro diz que isso é coisa de beato. Aquele que está mais atrás tende a zombar do mais espiritual, do que é mais dedicado à obra de Deus. O que é mais dedicado à obra de Deus, geralmente também larga o outro para lá. Você não quer ir? Então fica para lá. Eu vou servir a Deus e não importa que você zombe, não importa que você
puxe para trás. Às vezes cede um pouco, não é? É aquela situação. E eu quero, nesta ocasião, exortar aqueles que são mais espirituais no lar, que ajude aquele que é menos espiritual. Ajude intercedendo, ajude animando a fé, ajude às vezes até atrasando um pouquinho para ajudar o outro. Amém? Aleluia. E aquele que está mais para trás, não critique o que está na frente, procure correr, procure alcançar. Vamos nos lembrar dela, da mulher de Ló. Senão você pode ficar de vez. E ninguém gostaria de ficar. E é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre sua vinda, não é? Lá, voltando a Lucas capítulo 17, Jesus está falando da sua vinda, que vai acontecer em breve, a qualquer momento. E ele não quer que ninguém fique para trás. É por isso que ele está dizendo, lembra da mulher de Ló, não é? Pode ser que no seu lar o marido é que seja a parte mais fraca. Ajuda ele, não é? Puxa por ele, para ele não ficar para trás. Amém? Lembrando os antecedentes, lembrando as circunstâncias. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Eu penso que a resposta está no versículo seguinte, a este que Jesus menciona o nome dela, não é? A pessoa dela. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salva-la-á. Então, a vida da mulher de Ló estava ali. Estava naquele povo, estava nos hábitos daquele povo, estava no estilo de vida daquele povo. E ela olhou para trás porque o seu coração estava lá. O coração dela estava lá. A Bíblia diz que Ló era sobrinho de um grande homem. Como era o nome dele? Abraão. E Ló teve um bom tempo andando com Abraão, vendo Abraão orando, vendo Abraão erigindo altares. Ló aprendeu muito com Abraão, até que um dia eles se separaram. E a Bíblia diz que eles se separaram num momento crítico, quando começou a haver intrigas, começou a haver conflitos entre os funcionários de ambas as partes. E o Abraão disse, meu sobrinho, é o seguinte, nós não podemos brigar, nós somos parentes, nós somos irmãos. Vamos parar com isso. Vamos fazer o seguinte, já que está havendo aqui um conflito, talvez disputa de água, de pasto, faz o seguinte, você escolhe um lado para ir, e se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Não tem problema, te dou a prioridade, você escolhe. E lá está escrito que Ló levantou os olhos, viu a campina de Sodoma e Gomorra, que eram como o jardim de Deus. Era a coisa mais linda. Era um lugar muito fértil. E o Ló, humildemente, escolheu ir para lá, não é? Tio, já que o senhor está me dando a oportunidade, né? Eu até que gostei daquele lado ali. Não é lá essas coisas não, mas eu vou para lá. E o Abraão foi para o deserto. E a Bíblia diz que Ló foi armando suas tendas cada vez mais perto de Sodoma. Ele foi se aproximando. Não é? Em artilharia se diz aproximações sucessivas. Em matemática também. Aproximações sucessivas. Ele foi se aproximando. Eu penso que ele foi se acostumando, né? E parece que a mulher de Ló gostou mais disso do que o próprio Ló. E acabou aceitando aquela situação, e eu penso que acabou gostando daquela situação. Lembrai-vos da mulher de Ló. Este mundo é um mundo podre. Este mundo está pior do que Sodoma e Gomorra. Está muito pior. E nós precisamos ter cuidado para não nos acostumar com isso. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem. Tenhamos cuidado para não nos acostumar. Romanos 12 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, não se conformar é não tomar a forma. Mas você toma a forma quando você aceita, não é? Quando você quer. E, queridos, isso sempre foi uma ameaça para o povo de Deus. Tornar-se semelhante ao mundo sempre foi uma ameaça para o povo de Deus. Sempre, desde o começo. E muitos crentes lá no início abandonaram a sua fé por causa disso.
Acharam que estava pesado demais essa vida cristã, estava sem graça demais essa vida cristã, e eles voltaram atrás. E é por isso que a Bíblia diz: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha fé não tem prazer nele. A minha alma não tem prazer nele. Obrigado. A minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma. A alma de quem? De Deus. Não tem prazer nele. Nele quem? Nesse justo que recuou. Não é? Nesse justo que recuar. E amados, eu estou dizendo que desde o princípio há esta pressão para nos fazer voltar atrás. Sempre bate aquela saudade, não é? Sempre bate aquela nostalgia. Sempre vem aquelas mensagens. Quando eu não era crente, eu era mais feliz. O sangue de Jesus tem poder, não é? Quando eu não era crente, eu não passava por essas lutas. Cuidado com isso, viu? Porque o diabo é tão terrível que ele faz os escravos pensar que o negócio é bom, que a escravidão é boa. Lembra do povo de Israel? Lá no deserto, ficou com saudade da escravidão. Queria voltar para lá. Diz que lá que era bom. Essa pressão sempre houve, mas agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca, os meios de comunicação são uma bênção. Eu estou aqui usando dois deles, não é simultaneamente. Estou aqui falando pela internet, estou sendo gravado para depois passar esta mensagem pela televisão. Uma bênção, quando bem usado. Mas a verdade é que os modernos meios de comunicação estão sendo usados para o bem e para o mal. Usado para o bem é uma maravilha, usado para o mal é terrível. E eles sabem trabalhar. Autores de novelas, escritores de enredos de filme, autores de músicas, são pessoas muito talentosas, são pessoas muito inteligentes. E elas sabem nos fazer gostar do que não presta. Você vê como é propaganda de cigarro? As pessoas tudo felizes, todo mundo cheio de saúde. Não é? Já viu propaganda de bebida? É todo mundo sorrindo, tudo às mil maravilhas. Eles não mostram os desastres de trânsito, eles não mostram as pessoas lá no hospital com cirrose hepática, não é? Eles não mostram os lares destruídos. Essas coisas eles não mostram, claro, não tem interesse. Só mostra sorriso, alegria, tudo bem. Não é? É o talento usado em favor do mal. São os meios de comunicação utilizados para a destruição das pessoas. A destruição espiritual, a destruição moral. E você sabe que os enredos dessas novelas, principalmente, mas também os filmes, também músicas. O enredo é feito de tal maneira que você acaba gostando do que não presta. As pessoas que têm a condição moral mais baixa, as pessoas que têm pacto com o diabo, são apresentadas como gente muito boa, muito solidária, ajuda os pobres, não é? São amigas. Os religiosos, esse pessoal que vai na igreja, que lê a Bíblia, sempre são os vilões da história. Sempre são hipócritas, não é? Sempre cometem as coisas mais bárbaras. E aí você vai ficando com a raiva do crente. Você vai ficando com a raiva do marido fiel, da mulher fiel, e vai ficando solidário com o infiel, com o bandido, com o sem vergonha, com o ladrão. É ou não é? E aí a gente vai se acostumando e vai começando a gostar. Não é? E quando você menos percebe, está fazendo igualzinho a eles. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15 que as más conversações corrompem os bons costumes. Lembrai-vos dela. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela foi se acostumando e depois o coração dela estava lá. Foi por isso que quando os anjos arrastam a família da cidade, ela olha para trás, porque o coração estava ficando lá atrás. O coração dela estava lá. Né? E aí ela foi transformada numa estátua de sal. Ou seja, ela recebeu a mesma condenação das outras pessoas. Fogo e enxofre não caíram ali onde ela estava, mas ela ficou igual às pessoas que estavam lá no meio da cidade. Queridos, um dia haverá justiça divina sobre todas essas coisas. Hoje as pessoas zombam de Deus, as pessoas ignoram a Deus solenemente.
as leis que estão querendo implantar aí para legitimar o aborto, para legitimar certas sem-vergonhices, não é? Elas são sempre ditas em nome de direitos, não é? Direitos humanos. E onde é que fica o direito divino nessa história? Onde é que fica Deus nessa história? Então eles estão ignorando a Deus solenemente, eles estão virando as costas para Deus, eles estão afrontando a Deus. Mas tudo terá sua consequência. Tudo terá sua consequência. Jesus está falando sobre isso aqui, não é? Está falando sobre a destruição nos dias de Noé, que eu não li, mas está no versículo 26, não é? Nos dias de Ló e, naturalmente, nos dias também da sua aparição outra vez. E se nós adotarmos os hábitos dessas pessoas, se nós gostarmos do que elas gostam, nós vamos ter o mesmo destino delas. Deus nos livre. Amém? Deus tenha misericórdia de nós. Se nós nos acostumamos com o mundo, nós vamos ter o mesmo fim que o mundo. Se nós nos acostumamos com o céu, nós vamos ter o mesmo destino que há no céu. O inferno começa aqui e o céu começa aqui. Eu gosto de um livro de C.S. Lewis que ele fala sobre isso, não é? O nome do livro é O Grande Abismo. É um livro de ficção, mas ele mostra que, eu concordo com esse pensamento dele, para uma pessoa que for para a perdição eterna, é como se ela sempre vivesse lá. É só a continuidade de uma vida de conflitos, de uma vida de afronta a Deus, uma vida de revolta contra Deus, de insubmissão a Deus. Para quem vive em paz com Deus, é simplesmente a continuação desta vida com Deus, esta vida maravilhosa. Glória ao nome do Senhor. Lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos das circunstâncias, amém? Que a cercaram para que nós não nos deixemos conduzir para o mesmo destino que ela teve. Às vezes parece que Deus foi cruel demais, não é? Coitadinha da mulher de Ló, não tinha um jeito melhor de tratar com ela, não é? Mas é porque Sodoma estava dentro dela e Deus estava derramando a sua ira sobre Sodoma. Então, pegou nela. Lembrai-vos da mulher de Ló. Antecedentes, circunstâncias, consequências. Ela ficou lá, ficou para trás. O marido e as filhas seguiram adiante para cumprir propósitos de Deus. Querido, querida, Deus quer o melhor para você. E o melhor de Deus começa agora. Aleluia. O melhor de Deus é Deus na nossa vida. O melhor de Deus é Deus. Diga isso. Aleluia. Se nossa vida estiver cheia com a presença de Deus, não haverá lugar para o mundo. Não haverá lugar para o diabo. Jesus, quando estava lá no jardim do Getsêmani, ele disse: se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. O diabo não tinha 1 milímetro quadrado no coração e na mente de Jesus. E assim deve ser conosco. Enche, Senhor, o meu ser. Enche, Senhor, o ser de cada um de nós, para que não haja espaço para o que não presta. Aleluia. Glória a Deus. Nós teremos nojo das coisas das quais Deus tem nojo. E essas coisas que as pessoas estão mostrando aí como sendo até positivas, não é? Elas causam náusea em Deus. A Bíblia diz que elas são abominações, são abomináveis aos olhos de Deus. O quê? Idolatria, feitiçaria, prostituição, homossexualismo, assassinato. Isso tudo causa náusea em Deus, porque o nosso Deus é santo, santo e santo. Aleluia! E Ele é bom. E quando nós somos atraídos pela bondade de Deus, nós também somos atraídos pelo caráter de Deus. E nós vamos gostar do que Ele gosta e abominar aquilo que Ele abomina. Aquilo que Deus abomina é porque é ruim. Foi o que eu disse? É ruim para nós mesmos. Pode parecer bonito, pode parecer cheiroso,
pode parecer gostoso, pode causar algum prazer imediato, mas faz mal, mata, destrói. É como droga, não é? A droga causa um prazer imediato, vão dizer que não? Causa, mas vai corroendo. Uma das coisas mais devastadoras que está acontecendo na nossa sociedade é o consumo do crack, não é? Que é uma droga popular, por isso bastante disseminada, que causa um prazer muito forte inicialmente, mas que também vicia imediatamente, escraviza terrivelmente e destrói devastadoramente. Querido, todo tipo de pecado se parece com isso. Causa prazer e vicia e destrói. Então, quando a gente se aproxima de Deus, Ele nos liberta. Ele nos cura. A gente vem do mundo doente, não é? A gente vem do mundo doente. E o Senhor nos cura, nos restaura. E a gente passa a se sentir bem na presença de Deus. Quando a gente não conhecia o Senhor, a gente tinha medo dele. A gente fugia dele. Mas quando a gente o conheceu, aí a gente viu que é muito bom andar com ele. É bom fazer a vontade dele. É bom fazer aquilo que ele gosta. Aleluia! E isso nos dá um prazer eterno. Isso se chama vida eterna. Jesus disse, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e vida com abundância. Lembremos-nos da mulher de Ló para não ter o destino dela, ter o destino oposto. Aleluia. O nosso mestre que nos adverte, ele nos quer conceder um destino feliz, o melhor possível. Cuidado com a atração do mundo. No culto de virada de ano, eu adverti a igreja sobre isso. Nós, no começo, éramos muito perseguidos por causa da nossa fé. E quanto mais nos perseguiam, mais nós nos apegávamos com o nosso Deus. Hoje é um tempo em que já não somos perseguidos, até agora, não é? E agora já dá até um certo status, não é? Dizer que é evangélico. Mas precisamos ter cuidado para não perder a essência de nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Lembremos-nos da mulher de Ló e tomemos o caminho certo. Amém? Diga assim, lembremos-nos da mulher de Ló e tomemos o caminho certo. Acima deste quadro estava um intercessor. Abraão, amigo de Deus, tio de Ló, orando por ele. E, em parte, o livramento veio como consequência daquilo. Eu quero que todas as pessoas que estão me vendo e me ouvindo saibam que há alguém intercedendo por nós. Há alguém que quis a nossa salvação e ele sabia que não bastava simplesmente pedir ao Pai que nos salvasse. Ele sabia que o preço precisava ser pago. E ele veio e pagou o preço. Estou me referindo à pessoa de Jesus. Ele veio ao mundo, pagou o preço na cruz do Calvário, o preço da nossa redenção, ressuscitou. E ele agora lá à direita do Pai intercede por mim e por você. A pressão é grande, não é? A atração do mundo é muito forte. Mas Jesus está orando por mim e por você. Há um hino na harpa cristã que diz, não é? Através da tempestade, em qualquer calamidade, me consola esta verdade, Cristo pensa em mim. Ele pensa em você. Você não está só nessa luta, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Quando você sofrer tentações, quando você sentir pressões, lembre-se de Jesus Cristo e diga, Jesus, me ajuda. Eu quero ser fiel a você. Eu não quero lhe decepcionar. Eu quero ser fiel como você foi ao Pai para me salvar. Amém? Será que temos aqui entre nós algum amigo que deseja hoje escapar da condenação do mundo, escapar da ira de Deus que se derramará sobre este planeta para viver em perfeita comunhão com Deus? O seu céu pode começar agora. A Bíblia nos garante, por afirmações de Jesus Cristo, que quando o recebemos como Senhor e Salvador, nossos pecados são perdoados. Todos eles, todos. Nosso nome é escrito no livro da vida, o Espírito de Deus vem morar dentro de nós. Para o tempo mais difícil da história, Deus preparou
os escapes mais maravilhosos da história. O Espírito Santo, a palavra de Deus, a graça do Senhor para conosco. E você pode sim experimentar isto e já passar a viver no céu. Eu já estou no céu. Você sabia que nós já estamos no céu? A Bíblia diz que Deus em Cristo nos faz assentar nas regiões celestiais. Já estamos no céu. Já sentimos o gosto do céu no coração. Aleluia, a paz do céu encheu meu coração. Que assim seja, Senhor. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa força. Tu és a fonte de todo o bem. Tu és o Pai das luzes, de quem vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Em ti não há mudança nem sombra de variação. E eu invoco a tua bênção sobre todos os meus irmãos e irmãs que estão orando comigo agora, aqui e em qualquer outra parte. Abençoa-os na área espiritual da vida, fortalece, aumenta a fé. Ó Deus, aumenta a sabedoria. Ó Deus, a tua unção para o serviço teu. Abençoa na área também emocional, psicológica. Ó Deus, abençoa também na área física, cada um com saúde, para o corpo também. Do alto da cabeça à planta dos pés, desfaz toda a enfermidade. Abençoa os teus servos nos relacionamentos. No lar, abençoa o relacionamento entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos. Ó Deus, instaura outra vez a paz onde ela foi rompida. Que haja harmonia em cada lar, representado por aqueles que oram comigo agora. Restaura lares, Pai. Abençoa em tudo. Abençoa na área financeira, Senhor. Dando emprego ao que está desempregado. Aumentando o salário ao que está ganhando pouco. Dando sabedoria a cada um para administrar os bens que o Senhor tem dado. Abrindo portas, Senhor Deus, livramentos, dando vitória nas causas judiciais. Senhor Deus, tu sabes como abençoar teu povo. Senhor, tu és bom. Eu peço a tua bênção sobre cada um, dos que estão aqui, dos que estão acompanhando à distância. Dá a cada um o resto de dia abençoado. Uma semana plena de bênçãos. Um mês de janeiro super abençoado. O ano de 2011 também. Ó Deus, em que todos possam ser bênçãos neste mundo e sejam também abençoados. Deus, usa-nos em tuas mãos como famílias, como igrejas. Senhor, abençoa de nossas mãos nesta cidade, nesta região, neste país e até os confins da terra. Nós queremos, Senhor Deus, desde já exercer, Senhor Deus, o ministério que o Senhor nos tem confiado como intercessores e pedir pelos novos governantes, pela presidente da República recém-empossada, orienta esta mulher e todos os seus auxiliares, os ministros e todos os seus auxiliares. Orienta o governador Agnello, governador do Distrito Federal e também todo o seu corpo de secretários, todo o seu secretariado, todos os seus auxiliares. Abençoa os demais governantes em cada estado. Orienta os legisladores no Senado, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas estaduais e distrital. Orienta, meu Deus, para que leis justas sejam votadas e aprovadas e leis ruins sejam jogadas no lixo. Meu Deus, que se façam as reformas que o país precisa e que elas sejam bem feitas. A reforma política, a reforma tributária e as outras reformas, Senhor. A reforma do judiciário. Abençoa o judiciário. Que também a justiça no Brasil seja ágil, seja imparcial verdadeiramente. Ó Deus, e que tenhamos assim tempos de paz e prosperidade. Abençoa os empresários, os que são líderes de grandes empresas, os que são líderes de pequenas empresas, os que lideram pequenas empresas. Senhor, abençoa que haja emprego, que haja prosperidade, mas que nós, teu povo, aproveitemos este tempo para realizar a tua obra, aqui dentro e fora daqui, para a tua glória, Senhor, em toda a terra. Deus, ouve esta oração que fazemos a ti, no precioso e santo, e bendito e glorioso, e eterno e poderoso nome de Jesus. Aleluia.